Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus por mais esse culto, por esse dia tão maravilhoso que Ele nos concede, segundo a sua graça, e graça somente. Meus queridos irmãos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Mateus 28, como já foi lido a princípio, porém vamos ler apenas mais uma vez, dos versículos 18 até o 20, para refrescar em nossa mente, ficarmos com o texto bem vivo, pois nós vamos meditar nessas palavras nos próximos minutos, segundo a bênção de Deus sobre nós. Façamos então, meus irmãos, a leitura da palavra. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, meus irmãos. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez? Pai bendito, nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite. Ó Deus Santo, gratos por todas as bênçãos que nós temos recebido de Tuas mãos, ó Pai. Cada um dos irmãos aqui, ó Pai, reconhece que o Teu braço tem sido estendido em nosso meio, Senhor. Quantas respostas de oração nós temos recebido, ó Deus. Quantos verdadeiros milagres o Senhor tem feito para nos suprir, para nos encorajar, para nos guiar, ó Deus. Senhor, quantos enfermos o Senhor tem restaurado, Senhor, do seu leito de enfermidade. Quantas almas o Senhor tem salvado. Quantos corações o Senhor tem aberto para o Evangelho. Como cada um de nós, ó Pai, ó Senhor, tem sido levado pelo Teu Espírito Santo a conhecer mais de Cristo, a nos arrependermos dos nossos pecados e a decidirmos viver uma vida santa em Tua presença, Pai. Eu te peço nessa noite, ó Deus, que o Senhor continue a sua obra em nosso meio, que o Senhor estenda o Teu braço, Senhor, para exortar, para edificar, para consolar o Teu povo, ó Deus, para que todos nós possamos sair daqui cada vez mais firmados em Cristo Jesus, que a sua obra continue, ó Deus, em nosso meio, para que nós possamos ser, ó Deus, mais parecidos com Cristo, e que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados unicamente ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Como já foi anunciado aqui durante a semana, hoje nós verdadeiramente estamos num dia festivo, especialmente porque hoje é o dia do Senhor. É o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ele é a causa de tudo. Ele é a causa da nossa fé. Ele é a causa desta igreja existir. E aproveitando a oportunidade em que celebramos o culto, hoje também temos a ocasião especial de comemorarmos o 6º aniversário da nossa igreja, a Igreja Batista Reformada de Francisco Morato. Então, há 6 anos atrás, no dia 7 de abril de 2018, nascia formalmente esta igreja, a IBR-FM, depois de um tempo em que nós nos reunimos informalmente na casa do pastor Josué. Eu digo nós, os que se reuniram, pois nesse tempo eu ainda não era membro dessa igreja. Nossa igreja, então, foi plantada há 6 anos atrás pela Igreja Batista Reformada de São Paulo. Assim como deve ser, uma igreja planta outra igreja. As igrejas não devem nascer por fruto de divisão, mas por meio de plantação. E o Senhor tem nos dado a graça de termos nascido assim. Desde então, muitos irmãos têm se juntado a nós e pela graça de Deus, nós temos buscado adorar a Deus e buscar mais adoradores para Deus. Temos buscado conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Em resumo, nós temos buscado, meus irmãos, sermos uma igreja fiel. Graças a Deus pela sua misericórdia. Essa é uma consideração inicial que eu gostaria de fazer com os irmãos. É um santo
e bendito dia do Senhor e uma ocasião especial para glorificarmos por causa da sua fidelidade em nossas vidas. Eu gostaria de fazer somente mais uma consideração e nós já entramos em nosso texto, meus irmãos. É que, ainda que nós estejamos hoje, nesta ocasião, aproveitando para comemorar o aniversário da nossa igreja, é preciso que fique bem claro que nós estamos fazendo isso, bem como nós estamos fazendo e devemos fazer todas as coisas com um objetivo. Um só objetivo. Qual? Só lhe deu glória. Estamos fazendo tudo isso para a glória de Deus. E somente para a glória do nosso Deus fiel. Como disse o salmista do Salmo 115, no versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Enquanto nós vamos estudar hoje sobre o perfil de uma igreja fiel, lembremos que, finalmente, a fidelidade da igreja é apenas um reflexo da fidelidade do Deus da igreja. É a fidelidade do nosso Jesus Cristo que nos possibilita sermos fiéis. E pensando nisso, vem à minha mente uma história que eu li há certo tempo atrás, que ocorreu na Inglaterra, no século XIX. Alguns turistas americanos, turistas cristãos, saíram dos Estados Unidos e foram à Inglaterra. Então eles decidiram participar do culto de uma grande igreja na época, uma igreja congregacional, que possuía cerca de 3.000 membros, era uma grande igreja. E era pastoreada também por um pastor muito famoso à época, tido como um grande pregador, chamado Joseph Parker. Então esses turistas americanos foram a essa igreja, muito movidos pela fama do pregador, para ouvi-lo pregar, e após o culto eles ficaram verdadeiramente impressionados. E eles saíram dizendo um ao outro, que grande pregador é Joseph Parker. O homem prega muito, é um excelente anunciador do evangelho. Esses mesmos turistas, em outra ocasião, decidiram ir em outra igreja, uma igreja também muito famosa em Londres, conhecida como o Tabernáculo Metropolitano de Londres, que era pastoreado pelo pastor Charles Spurgeon, também um pastor muito conhecido. E eles foram à igreja, assistiram ao culto e à pregação, e quando eles saíram do culto, ficaram completamente impressionados com a pregação, e eles saíram dizendo um ao outro, que grande Salvador é Jesus Cristo. Percebem a diferença? Tudo que nós fazemos, meus irmãos, tem que ser com esse propósito principal: exaltar o nome, a obra, a pessoa do nosso grande Salvador Jesus Cristo. Que toda a honra seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós apenas somos seus servos. E se somos fiéis, somos apenas servos inúteis, que não merecemos nada, nenhuma glória. Mas toda a glória é devida ao nosso fiel Salvador, Salvador dessa igreja, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, após essas considerações breves, vamos entrar então em nosso texto. Nós lemos o texto da grande comissão, o famoso texto de Mateus 28, dos versículos 18 a 20. E o título dessa mensagem de hoje, que nós buscaremos falar a partir desse texto, é o perfil de uma igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar a partir desse texto identificar algumas características de uma igreja fiel. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 2, está escrito assim, Paulo dizendo a respeito dos ministros: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, dos mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel ao seu serviço. O que se espera de um ministro, de um pregador do evangelho? Que ele seja fiel,
E o mesmo que é dito, meus irmãos, a respeito de um pregador do Evangelho, nós podemos dizer de uma igreja. Que Jesus espera dos seus ministros, da sua igreja, é que ela seja achada fiel. Essa é a principal característica que denomina uma verdadeira igreja. Nem todos os pregadores do Evangelho, nem todas as igrejas, elas possuem as mesmas características. Nem todos possuem os mesmos dons, os mesmos talentos, os mesmos recursos. Nem todas possuem a mesma notoriedade, o mesmo crescimento, o mesmo êxito na pregação do Evangelho. Mas se as igrejas e os ministros são verdadeiros igreja e ministros de Cristo, tem uma coisa em comum em todas as igrejas. Todas as igrejas que são verdadeiras devem ter essa característica em comum. Qual? Elas devem ser fiéis. Fiéis em usar os seus talentos, em usar tudo o que o Senhor lhes deu para serem igreja e promoverem a glória do nome do seu Senhor, Jesus Cristo. A maior característica de uma igreja verdadeira não é a sua quantidade de membros, o seu prédio luxuoso, os seus talentos e etc., mas é a fidelidade do povo. Mas o que significa então, meus irmãos, ser fiel? O que é uma igreja fiel? Eu separei aqui uma descrição, uma definição do que significa ser fiel. Ser fiel significa ser leal, ser honesto, ser confiável, ser sincero, ser dedicado ao outro, dedicar a sua fidelidade ao outro, mantendo-se fiel aos compromissos feitos no contexto dessa relação com o outro. É isso que significa ser fiel. Uma igreja fiel, então, uma igreja que é leal a Cristo. É uma igreja que é dedicada a Ele, que mantém os seus compromissos nessa relação. Uma igreja que se dedica a Jesus. É uma igreja que busca, sinceramente, observar as suas ordens e manter os compromissos que ela tem em relação a Ele. Em resumo, então, uma igreja fiel a Jesus Cristo é uma igreja que ama e uma igreja que obedece o Senhor Jesus Cristo de coração. E aí eu pergunto para vocês, será que nós somos essa igreja fiel? Para nós determinarmos se uma igreja é fiel, nós não temos apenas que pensar se o pastor é fiel. Mas a igreja não é formada apenas pelo pastor, ela é formada pelos membros. De tal maneira que se você, cada um de vocês, quer responder se a igreja é fiel, você tem que começar respondendo a seguinte pergunta: eu sou fiel? Eu tenho amado e obedecido o Senhor Jesus Cristo de coração? Muitas vezes nós, quando estamos procurando uma igreja, queremos uma igreja fiel. O problema é que muitas vezes nós não queremos nós mesmos sermos fiéis. Então nós costumamos encarar a fidelidade como algo que deve ser cobrado dos outros. Deixa eu ver se esse pastor é fiel. Deixa eu ver se esses irmãos são fiéis. Mas eu não, eu estou acima de julgamento. Eu com certeza sou fiel. Mas então comecemos com essa pergunta para nós mesmos. Eu sou fiel? Nós somos uma igreja fiel? Como podemos determinar isso? Nós vamos determinar isso a partir da palavra de Deus, a partir do que está escrito em nosso texto, aqui em Mateus 28. Essa passagem conhecida da grande comissão que constitui as últimas ordens do Senhor para a sua igreja. A partir dessa passagem, nós vamos ver alguns critérios, algumas coisas aqui que são atribuídas a uma igreja fiel, aquilo que o Senhor Jesus Cristo espera da sua igreja, e que se a igreja quer ser fiel, ela deve atender a essas ordens do Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento que nós analisamos essa missão que o Senhor Jesus Cristo confiou à sua igreja, nós podemos saber se a igreja é fiel ou não. Ela é fiel se ela está atendendo ao que o Senhor Jesus Cristo faz. E ela é uma igreja infiel
se ela está negligenciando a ordem do seu Senhor. Nós, assim, descobrimos o caráter de uma pessoa pelo que ela faz. Se você diz assim, se uma pessoa chega para você e diz assim, olha, eu vou fazer isto. Eu te prometo que eu vou fazer isso. Você espera a pessoa fazer e ela não faz. O que é que ela está demonstrando? Através da obra dela, de não fazer o que ela prometeu. Que ela é infiel. Se uma pessoa vai lá e rouba, o que é que ela está mostrando sobre o caráter dela? Que ela é um ladrão. Agora, se uma pessoa mantém a ordem que lhe foi dada, se ela é fiel na execução da ordem que lhe foi confiada, se ela mantém o compromisso, se ela mantém a sua lealdade ao seu Senhor, se ela mantém a sua dedicação, nós podemos ver que essa pessoa é fiel. A igreja, então, ela é fiel à medida que ela se mantém fiel à missão que Jesus lhe confiou. Então, a partir de agora, nós vamos expor esse texto de Mateus 28, do 18 até o 20, em 2 pontos. No primeiro ponto, meus irmãos, nós vamos ver a verdade central desse texto. O que esse texto nos manda fazer como igreja? Depois nós vamos, em último lugar, ver uma promessa gloriosa e consoladora. Qual a promessa que Jesus Cristo dá para essa igreja fiel, que obedecer fielmente isso que ele tem determinado para ela? Então vamos entrar em nosso primeiro ponto. O primeiro ponto é a verdade central desses versículos, que vão do 18 ao 19. Uma igreja fiel é o primeiro ponto. É uma igreja que faz discípulos. Essa é a característica de uma igreja fiel. Uma igreja que busca fazer discípulos. Discípulos para si mesmo, arrebanhar seguidores para a sua religião, fazer prosélitos para suas próprias ideias. Não. Discípulos para Jesus Cristo. Veja o nosso texto aí. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Jesus Cristo, após a sua ressurreição e tendo recebido todo o poder no céu e na terra, agora investido deste poder de governar a sua igreja, agora em seu estado de exaltação, ele dá um mandamento para a igreja, um mandamento para os seus discípulos. E ele começa dizendo: ide, fazei discípulos de toda a nação. Essa passagem, ela é muito estudada e até existem alguns pontos que são um tanto polêmicos, começando pelo ide. Algumas pessoas debatem se a melhor tradução é ide, uma ordem, um imperativo, ou se a melhor tradução seria indo, algo que dá a ideia de uma ideia de circunstâncias. Enquanto vocês vão, preguem o evangelho. Isso não é tão importante para o que nós estamos querendo determinar hoje, pois aquilo que é a parte central da grande comissão é fazer discípulos. Todo o mais orbita em torno dessa verdade. Por exemplo, porque nós temos que ir? Nós temos que ir para fazer discípulos. Porque nós temos que batizar? Nós temos que batizar para identificar os discípulos que foram feitos com o único Deus verdadeiro, que se revela na Escritura como Pai, Filho e Espírito Santo. Por que é que nós temos que ensinar esses discípulos a guardar todas as coisas? Porque após fazer os discípulos, batizá-los, nós temos que agora ensinar esses discípulos a fazer todas as coisas. Então, a característica de uma igreja fiel, conforme aqui descrito em nosso texto, é que é uma igreja que busca fazer discípulos para Cristo. Ela busca seguidores para Cristo, não para o pastor, não para a igreja, não para uma determinada ideia, mas discípulos feitos através do evangelho, seguidores de Cristo e de ninguém mais.
Diante disso, dessa missão da igreja de fazer discípulos, nós podemos fazer uma pergunta. Como uma igreja deve fazer discípulos? Que é a ordem central da grande comissão. O Senhor Jesus Cristo, que deu a comissão, ele dá também os métodos pelas quais a igreja deve agir para fazer os discípulos. Ele diz aqui, de maneira detalhada, que a igreja deve fazer para cumprir a sua missão de ser uma igreja que faz discípulos, uma igreja fiel, 3 coisas. A primeira delas é pregar o evangelho. A segunda é batizar. Batizar é algo muito importante, meus irmãos. É uma parte integrante do discipulado. Às vezes parece que pregar o evangelho é mais importante e que o batismo é algo secundário. Nós, às vezes, queremos reagir àquelas pessoas que dizem que o batismo é extremamente importante, que o batismo salva, nós acabamos atribuindo pouca importância ao batismo. Não deve ser assim. É algo essencial para uma igreja fiel. E, em terceiro lugar, depois de fazer o discípulo e batizar, nós devemos ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que Jesus Cristo os ensinou, nos ensinou para passar para os próximos discípulos. Vamos ver agora um pouco mais sobre cada uma dessas 3 coisas que a igreja deve fazer enquanto cumpre fielmente a sua missão de fazer discípulos. Então, em primeiro lugar, uma igreja que faz discípulos, uma igreja fiel, é uma igreja que crê, é uma igreja que conhece e que prega o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja fiel, meus irmãos, é uma igreja que conhece, crê e prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você chega numa igreja em que o evangelho não é pregado, você está ali diante de uma falsa igreja. Se você está ouvindo a pregação de um pregador, e esse pregador nunca prega o evangelho, você está diante de um falso pregador. Certa vez eu conversava com um irmão que ouvia as pregações de um certo pregador famoso aí na internet, muito dado a piadinhas, bem engraçadinho, e ele estava comentando como o pai dele, que era incrédulo, gostava de ouvir esse pregador. E eu disse para ele, mas não é estranho que um incrédulo goste de ouvir a pregação do evangelho? Ele falou, não, mas é porque ele não prega o evangelho. Ele prega sobre família, ele prega situações engraçadas. Eu falo, mas aí você não acha que tem um problema muito sério? Como um pregador verdadeiro pode pregar sem pregar o evangelho? E ele ficou sem entender o que eu estava dizendo. É um erro terrível que acontece em nossos dias pensar que existe uma igreja verdadeira, um pastor verdadeiro, um cantor verdadeiro, uma música é correta se aquela música não tem nada do evangelho, nada da palavra de Deus, mas antes é contrária à palavra de Deus. O que é dito ali, o que é pregado ali consiste apenas em autoajuda, exaltação do homem, exaltação do ego, qualquer coisa menos Cristo e este crucificado. Se não há mensagem do evangelho, não temos ali pessoas enviadas por Deus, uma igreja verdadeira, um pastor verdadeiro, um cantor verdadeiro. E esse mandato de fazer discípulos, ele começa com a pregação do evangelho. Se nós formos para a passagem paralela de Mateus 28, que é Marcos 16, é dito o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui em Mateus 28, Jesus Cristo diz, ide e fazei discípulos. Lá em Marcos diz, ide e pregai o evangelho. Nós concluímos então que essas coisas são sinônimas. Na verdade, nós fazemos discípulos através da pregação do evangelho. E da pregação do evangelho somente. Uma igreja fiel é uma igreja que prega o evangelho. Nós temos sido essa igreja que prega o evangelho. Prestem atenção, meus irmãos. Prega o evangelho. A igreja não é ordenada a passar filmes. Olha, irmão, hoje não vai ter pregação, não. Vamos passar um filme aqui da paixão de Cristo e nós vamos nos emocionar vendo como Jesus sofreu por nós. Não, melhor, não vai ter filme, não. Vai ser uma coisa assim mais ao vivo. Vai ter um teatro aqui agora. E nós vamos encenar aqui. Não, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo não
deu esses meios para proclamar o evangelho. A palavra tem que ser pregada. Pregada do púlpito, pregada através de material escrito, pregada, anunciada através da palavra, de áudio, de escrita, a viva voz. Esses são os métodos que Deus abençoa. A igreja do Senhor Jesus Cristo passou 2 séculos anunciando a palavra, e esse foi o meio suficiente de Jesus Cristo edificar a sua igreja. Será que agora ele precisa de uma ajudinha? Será que ele precisa das nossas invenções? Será que nós podemos chegar e dizer, não, Senhor, a pregação é muito boa, mas quem sabe esse outro método aqui? Jesus Cristo não precisa da nossa mãozinha. Ele não precisa que nós carreguemos a arca dele. Ele mesmo carrega. E ai de quem tocar na arca de Deus. É a casa do Senhor. Ele determina as regras que serão feitas. Então nós cumprimos o ID. Nós fazemos discípulos, em primeiro lugar, pregando o evangelho. Uma igreja fiel prega o evangelho. O que significa, então, pregar o evangelho? Como pregar o evangelho? Será que é simplesmente dizendo assim, você está sofrendo? Jesus Cristo está me revelando aqui que tem pessoas sofrendo aqui essa noite. Jesus Cristo está me revelando aqui que tem pessoas aqui que estão sendo perseguidas. Jesus Cristo está me revelando aqui que tem pessoas que estão precisando de uma solução urgente. Pois eu tenho uma boa notícia. Seus problemas acabaram. É assim que prega o evangelho, meus irmãos. Então por que a maioria das igrejas está fazendo isso? Porque que estão arrumando esse substituto maligno para o evangelho. O que é pregar o evangelho? Não é o nosso evangelho, não é a nossa igreja. Ah, William, você está criticando, né? Porque a sua igreja é desse jeito. Não, não é a nossa igreja. É o que a Bíblia manda. Eu não posso falar o que dá na minha cabeça, sair e dizer Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida e dizer que isso é pregar o evangelho. Isso é um substituto maligno. Não é assim que se prega o evangelho. Jesus Cristo não pregou assim. Pedro não pregou assim. Paulo não pregou assim. Então, de onde saiu da nossa cabeça que nós podemos pregar de outra maneira, que não a maneira que Cristo e os apóstolos pregaram? Porque nós achamos que podemos criar nossa maneira, o nosso método. Não, meus irmãos, o evangelho, a pregação do evangelho possui pelo menos 5 passos. A pregação do evangelho começa com Deus. Nós temos que apresentar a Deus, que Ele é o santo criador de todas as coisas. Em segundo lugar, nós temos que apresentar a realidade do homem. O homem é um pecador. Ele não é um ouro puro de Ofir. Ele não é um queridinho de Jesus. Ele não é um lindo. Ele não é um maravilhoso, uma pessoa do coração bom. Ele é um pecador depravado que está debaixo da ira de Deus. Justamente pelos seus próprios pecados. Então nós apresentamos um dilema. Como é que um Deus santo, como é que um Deus justo pode salvar um pecador? Ele esquece dos pecados do pecador, ele é conivente com o pecado do pecador. Como? Esse é um grande dilema. Como é que um Deus santo pode salvar um pecador? E aí nós apresentamos em quarto lugar a resposta de Deus ao dilema. Deus pode salvar o pecador porque ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por esse pecador. Aquilo que o pecador não podia fazer por si mesmo, pagar pelos seus pecados, Cristo Jesus é enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados. E assim Cristo paga pelos pecados dos pecadores, e assim ele provê um resgate. Ele morre como substituto do pecador. Os pecados do pecador é imputado a Cristo. E agora a justiça de Cristo é imputada ao pecador. Qual o pecador? Todos os pecadores? Não, aí nós entramos no quinto passo. Agora nós temos a resposta do pecador. Cristo Jesus morreu pelos pecadores e você me pergunta, morreu por mim? E eu te respondo, você crê no Senhor Jesus Cristo? Não é da sua conta por quem Cristo morreu. O que você tem que perguntar é, eu creio nele? O que você é ordenado na Bíblia é se arrepender dos seus pecados e crer. E se você se arrependeu e creu, então você tem a certeza da parte de Deus, do Espírito Santo, de que você é um dos eleitos de Deus, de que você é alguém por quem Cristo morreu. Isso é o Evangelho. Um Deus santo envia o seu Filho para morrer por pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Todos esses 5 pontos, eles são ilustrados numa passagem bíblica, em Marcos capítulo 15, os versículos 14, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo, como era a pregação de Jesus? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Não é aceite Jesus, levanta a mão, venha para frente, faça uma oração. Não! Esse evangelho é uma invenção, não existe. Não existe. Ah, mas a nossa igreja faz assim, faz errado. Precisa se arrepender e fazer o certo. Porque vocês fazem assim, vocês querem que a gente faça como vocês? Só vocês são os certos, o dono da verdade? Não, Jesus é o dono da verdade. E se queremos ser uma igreja fiel, temos que nos acomodar, nos adaptar à pregação de Jesus. Esses 5 elementos estão aqui nessa passagem de Marcos 1, do 14 ao 15. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus está pregando o evangelho de Deus. Deus, o evangelho é de Deus, não é meu, não é seu, não é da igreja, é de Deus. O evangelho que fala da salvação de pecadores, o evangelho que fala de Deus enviando o seu filho para salvar os pecadores. E o evangelho não apenas é uma boa notícia, mas ele traz uma ordem. Qual é a ordem? Arrependei-vos e crede no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. É assim que se evangeliza, meus irmãos. Se queremos ser uma igreja que vai e prega o evangelho, temos que saber o que é o evangelho e pregá-lo com fidelidade. Em segundo lugar, meus irmãos, ainda nesse primeiro ponto, uma igreja fiel é uma igreja que batiza os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso? Em primeiro lugar, uma igreja fiel é uma igreja que batiza discípulos. É uma igreja que batiza os que creram no evangelho. Eu vou lá, prego o evangelho. Quem crê no evangelho deve então ser batizado nas águas. Ou seja, quem deve ser batizado, meus irmãos, são os crentes. E os crentes somente. Nós temos na cristandade muitos grupos de cristãos que batizam crianças. Nós temos a igreja católica, nós temos a igreja oriental grega, nós temos a igreja anglicana, nós temos a igreja luterana, nós temos a igreja wesleyana, a igreja metodista, nós temos a igreja presbiteriana, nós temos a igreja congregacional e por aí vai. Todas igrejas que batizam crianças. De onde tiraram essa prática? Da Bíblia que não foi. Da boca de Jesus Cristo é que não foi. Porque o que é que está dizendo aqui de maneira tão clara? Apenas esse texto seria suficiente para nós entendermos. Quem devem ser batizados? Aqueles que foram feitos discípulos. Aqueles que creem em Jesus Cristo. Estes devem ser batizados. E estes somente. Porque o batismo é o selo da fé. É o testemunho público da fé. De maneira que nenhum outro é apropriado para o batismo, senão aqueles que são discípulos. E se uma igreja batiza aqueles que não são discípulos, batiza crianças ou qualquer outro, estão em infidelidade à Bíblia. Não é que simplesmente o batismo fará essa igreja ser infiel. Nós cremos que existem igrejas que são mais puras e outras que são menos puras. Nesse ponto, as igrejas que batizam crianças são menos puras. Não é que uma igreja que batiza criança é uma igreja falsa. Eu não estou dizendo isso em hipótese alguma. Existem igrejas que batizam crianças que são falsas, como a igreja do Papa. Mas existem outras igrejas que batizam crianças, como a igreja presbiteriana, que são igrejas muito fiéis, muitas vezes mais fiéis do que nós. Mas o que eu estou dizendo é que essa prática não é uma prática fiel às Escrituras. Porque o que é que Jesus Cristo disse? Vão, façam discípulos e batizem os discípulos. Em segundo lugar, ainda nesse tópico de batismo,
batizar os discípulos deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja verdadeira, meus irmãos, é uma igreja que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu não creio que Jesus Cristo é Deus. Toma o carimbo na testa. Herege. É herege essa pessoa e é herege essa igreja. Ah, eu não creio que o Espírito Santo seja Deus. Herege. Ah, eu não creio que Jesus Cristo seja Deus e homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Herege. Não crê no Deus verdadeiro, que se revela na Escritura como Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês prestaram atenção que é um só nome? Não é batize nos 3 nomes. Pai, Filho e Espírito Santo. Não, batize no único nome. Do único Deus. Mas esse Deus se revela como 3 subsistências, 3 pessoas. A primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho e a terceira pessoa é o Espírito Santo. E quando nós nos batizamos, nós estamos nos identificando com o nome desse Deus. Nós carregamos o nome desse Deus sobre nós. É por isso que nós nos chamamos de cristãos. Nós somos igreja de Jesus. O nome dele está sobre nós. Como o pastor Josué tem falado aqui vez após vez, nós temos que tomar cuidado para não tomar o nome de Deus em vão. Porque quando nós nos batizamos nesse nome, agora esse nome está sobre nós. E nós devemos fidelidade. O batismo é um juramento. É você dizendo, eu me entrego de corpo e alma para ser servo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o segundo elemento de fazer discípulos, além de pregar o evangelho, é batizar. Em último lugar, ainda nesse primeiro ponto, o terceiro elemento de fazer discípulos é ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Se somos uma igreja fiel, nós temos que sermos fiéis à comissão de Jesus de fazer o discípulo, batizar o discípulo e não abandonar o discípulo. Ah, agora você já nasceu de novo? Já foi batizado? Siga o seu rumo. Já ouviu aquelas formas de evangelismo? Aceite Jesus, creia nele e busque uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Não! Não é que isso esteja de todo errado, mas nós temos que nos responsabilizar pelo discípulo. Pregar, batizar e depois ensiná-lo a guardar todas as coisas. Presta atenção no que é dito. É dito que a missão da igreja é ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a fazer o quê? Olha o que o texto diz. Ensinar a guardar. Preste atenção, não é ensinar a conhecer. Não é ensinar a adquirir mais informações. É ensinar a fazer. É ensinar a guardar os mandamentos. É ensinar a obedecer. A igreja ensina os discípulos a obedecer. Que praga, que moléstia terrível no nosso meio reformado. Essas pessoas que acham que ser discípulo é conhecer, conhecer, conhecer. Eu quero ensinar, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Eu quero ensinar, eu quero ensinar, eu quero ensinar. E obedecer, deixa para depois. Obedecer, deixa para depois. O importante é aprender, o importante é ensinar, o importante é comprar um livro, o importante é assistir uma pregação, o importante é participar de uma conferência. Não é isso que Jesus nos diz, ele diz ensine a guardar todas as coisas. É óbvio que o conhecimento, a tarefa de ensinar e aprender está incluso nisso aqui, mas a ênfase é no guardar. Temos que guardar o mandamento. Fiel não é o que diz, olha, muito boa essa doutrina, viu? Gostei. Inclusive, eu já li um livro sobre essa doutrina aí. E eu também já ouvi um pregador falando dessa doutrina. E mais, tem gente que acha que isso aqui está certo, mas está errado. O certo é isso. E ele começa a elocubrar. E ele começa com a sua verborragia teórica. E aí você fala, então, irmãos, vamos praticar? Não, irmão, praticar é difícil, hein? Não, porque o evangelho, eu concordo com tudo que você falou, o evangelho é assim, 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 assim. Ah, então, sábado nós vamos evangelizar. Vem aí que nós vamos sair às ruas para evangelizar. Ixi. Rapaz, eu estava gostando da conversa até aqui. Quando você falou do evangelho, eu gostei, mas você está chamando para ir? Você está falando de fazer, praticar. É, praticar. Ixi. Aí, agora, eu quero, eu não estou dizendo que eu não vou, eu quero. Mas é que eu tenho um compromisso. Eu vou levar meu cachorro para tomar banho no pet shop.
eu vou na casa da minha avó. Eu vou visitar o meu tataravô no cemitério. Eu não consigo ir. É um câncer que faz com que a igreja não seja fiel. Aprende. Na hora de colocar em prática, não consigo, não quero e não faço. Não existem desculpas boas para atitudes más. É necessário ensinar a guardar, a obedecer. Uma igreja fiel é uma igreja que ensina a guardar, ensina a obedecer. Algumas coisas que Jesus falou, olha, isso aqui a gente gosta, mas isso aí outro que você falou a gente não gosta não. Vamos escolher o que a gente gosta? Não. Olha o que a Bíblia está dizendo, meus irmãos, a nossa responsabilidade como igreja. Ensinar a guardar todas as coisas. Não tem uma parte da Bíblia que nós possamos ignorar. Nós temos que pregar toda a Bíblia. Conhecer e pregar toda a Bíblia. Aí vocês dizem, mas William, então você está dizendo que vocês são assim? Nós buscamos ser assim. Então você está dizendo que você sabe todas as coisas da Bíblia, é capaz de ensinar todas as coisas da Bíblia? Não estou dizendo isso, mas nós somos sinceros em tentar aprender tudo. Se você me fizer uma pergunta, William, me ensine isso aqui. Eu vou dizer, é assim, assim. Isso aqui, outro. Isso aí eu não sei, meu irmão. Me perdoe. Eu não tenho como lhe explicar, porque nem eu mesmo sei. Mas não podemos dizer, não, isso aqui eu nem sei e nem quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não, nós somos ensinados a guardar todas as coisas. Temos que desejar guardar todas as coisas. Você tem desejado saber a vontade do seu Senhor para que você possa guardar, obedecer à vontade do seu Senhor? Mas sabe qual é a maior tragédia? É isso que eu acabei de falar. Nem vontade a gente tem de fazer isso. Não temos vontade de ler a Bíblia. Não temos vontade de obedecer. Nós estamos meio que no piloto automático. Não é essa a atitude de uma igreja fiel. Qual é a atitude de uma igreja fiel? O Senhor disse que é para a gente ensinar, então eu preciso primeiramente aprender. O Senhor disse que é para guardar todas as coisas, então deixa eu me esforçar para guardar todas as coisas. Deixa eu me esforçar para, na minha esfera, ser fiel ao que Jesus me ensinou. Essa é uma igreja fiel, entenda. Fiel não deve ser eu ou o pastor Josué. Fiel tem que ser você. É você que tem que ser fiel. É você que é o discípulo de Cristo. Aquele que foi evangelizado, batizado e que agora tem que continuar o discipulado cristão. Como? Aprendendo a guardar todas as coisas. De onde é que a gente tirou da nossa cabeça? De onde é que a gente tirou essa ideia de curso de membresia? Foi da nossa cabeça? Não, é o que Jesus diz. É necessário que os discípulos antigos ensinem os discípulos mais novos a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Encerra-se então aqui, meus irmãos, o primeiro ponto. Essa é uma igreja fiel, segundo a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Se atendemos ao que o Senhor Jesus Cristo diz, somos uma igreja fiel. Se não atendemos, estamos em falta com o nosso Senhor. Arrependamo-nos e busquemos a Deus por graça e misericórdia. E agora, meus irmãos, eu acabo com um ponto mais breve, falando de uma promessa consoladora e gloriosa que Jesus Cristo faz para a sua igreja fiel. Após dar um mandamento dos discípulos, preste atenção, e prescrever como é que eles deveriam agir depois que Jesus Cristo fosse assunto ao céu, se eles quisessem ser uma igreja fiel, discípulos fiéis, agradáveis a Ele, o Senhor Jesus, que iniciou a sua ordem para eles, dizendo, ide, vão. Jesus Cristo termina a sua fala para ele, dizendo assim, ó, vamos. Vamos juntos. Pode ir na frente que eu vou atrás. Ou, pode ir atrás que eu vou na frente de vocês. É isso que nós lemos no texto, no versículo 20. E eis que estou convosco, vocês vão, mas eu vou com vocês. Não estamos sós, meus irmãos. Você deve ter falado assim, isso aí é muito difícil. É difícil, mas tendo Deus como ajudador, ousemos dizer, não tememos o que nos possa fazer o homem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Ele está conosco. E ele começa dizendo assim, e eis
Eis é uma palavra grega que diz assim, olha, e preste atenção. Ei, observe bem isso aqui que eu vou falar. Não esqueçam o que eu vou dizer. O quê? Eu estou com vocês. Não estou deixando vocês órfãos. E essa, meu irmão, é a promessa mais consoladora da igreja. Não é promessa feita para o ateu, não é promessa feita para o incrédulo, é a promessa feita para os fiéis. Para a igreja fiel. O quê? Jesus Cristo está conosco, como é dito lá em Hebreus 13, 5. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aí você me diz, essa promessa é muito bonita. A promessa que Jesus fez a Pedro. A promessa que Jesus fez a Paulo. Não, é a promessa que ele fez a você. Ele diz, não te deixarei e não te desampararei. Ele está falando para nós, se somos uma igreja verdadeira, está falando para Maria. Veja, William, o que é? Você teve uma revelação especial, um anjo desceu do céu e falou isso para você? Não, o próprio Deus que disse isso para mim. Onde? Aqui onde eu acabei de falar, Hebreus 13, 5. Jesus aparece para cada um de nós, cada um da sua igreja fiel, cada um que tem perseverado em seguir o Senhor e diz pessoalmente, eu nunca te deixarei. Eu não tinha dito que estou convosco? Permaneço convosco e não vou abandonar vocês nunca. Não vou desamparar vocês nunca. O Senhor é amoroso, meus amados. Você mandaria seu filho de 3 anos ir lá para o centro de São Paulo comprar uma coisa lá na Praça da Sé? Olha, meu filho, é assim, ó, você passa ali a catraca do trem, pega o trem, aí lá você pergunta para os guardas, aí você vai lá na Praça da Sé lá. 3 anos de idade seu filho tem. Você o mandaria sozinho? Você acha que Jesus Cristo mandaria as suas ovelhas entre lobos, sozinhas, desamparadas, desguarnecidas? Você acha que ele é um pastor negligente? Não, ele diz, ainda que vocês passem pelo vale da sombra da morte, eu estou com vocês. Eis que estou convosco, meus irmãos. Onde? Aqui, no meio de nós. Aqui, conosco. A presença de Jesus Cristo é real, não é algo imaginário, não é uma coisa que eu inventei e estou tentando forçar vocês a acreditarem. Toma, engula essa verdade goela abaixo, quer queira, quer não. A presença de Jesus é real. É uma presença amorosa, é uma presença consoladora. Esses dias todos nós estivemos aflitos com a situação da Tamar. E o que Deus fez? Nos desamparou? Amorosamente ele nos atendeu. Amorosamente ele nos socorreu. Que Deus fiel. Que Deus misericordioso. Que Deus bondoso. Que Deus que nunca desampara os seus fiéis, aqueles que estão buscando honrá-lo. Jesus Cristo esteve conosco ontem, Ele estará conosco hoje, estará conosco amanhã e estará conosco eternamente. O Senhor Jesus Cristo promete isso para a sua igreja. Que privilégio! O que é que nós queremos mais? Ele está conosco, nos sustentando, nos guiando. Esse é o grande privilégio de ser cristão. É ter a Cristo como seu noivo, como seu ajudador, como aquele que nunca te desampara. É ter o fiel Jesus ao nosso lado. Essa é a bênção dessa igreja. Qual é o tesouro dessa igreja? Será que é que nós temos aqui nessa igreja muitos ricos, muitos sábios, muitos nobres? Não. Será que há algo de humano, algo de virtuoso, meritório em nós? Não. Qual o nosso tesouro? Qual a nossa bênção? O que há de mais precioso? Cristo Jesus, o nosso Salvador. O seu evangelho da graça e da glória.
Louvado seja Deus, meus irmãos, mas permita-me finalizar com algo muito importante. Essa promessa não é feita para todos, meus irmãos. Não podemos pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não podemos pegar as promessas que Jesus Cristo fez para os seus e dá-las para os incrédulos, para aqueles que não são fiéis a Cristo. São promessas que Cristo dá aos seus. Vejam o que diz 2 Timóteo 2, do versículo 11 ao 13. Eu finalizo com esses versículos, meus irmãos. Fiel é esta palavra. Paulo está dizendo, essa palavra que eu vou dizer para vocês é fiel. Não é que as outras partes da palavra de Deus são infiéis, mas essa daqui, Paulo quer dizer, essa daqui vocês têm que prestar atenção ainda mais, porque essa daqui é fiel. Se já morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos em seguir a Cristo, perseverarmos em fidelidade, também com ele nós reinaremos. Se perseveramos em seguir a Cristo, com ele nós reinaremos. Ele é fiel para nos dar um reino. Se o negarmos, por sua vez, ele nos negará. Ele nos negará. Já viu aquelas pessoas que estão totalmente revoltadas contra Deus? Totalmente rebeladas contra Deus, contra a sua palavra, blasfemando. E aquele crente bem intencionado vai até ele e diz assim, olha, Jesus Cristo te ama. Ele continua aceitando você. Ele continua disposto a te receber. Não, a Bíblia diz, se nós o negarmos, ele nos negará. Ele é fiel a si mesmo, ao seu próprio nome, à sua própria glória, à sua própria palavra. O que é que ele diz na sua palavra? Se você me negar, eu o negarei. Se ele não negar aquele que o nega, ele está sendo infiel à sua palavra. É o que ele diz a seguir. E se formos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Se somos fiéis, pode ter toda certeza, meu irmão, minha querida irmã, de maneira nenhuma Cristo deixará falhar suas promessas para você. Se você mesmo tendo pouca força não negar a sua fé, de maneira nenhuma ele será infiel, ele já foi. Chame o seu coração por testemunha. Houve alguma vez na sua vida que Cristo lhe falhou? É impossível, porque aqueles que creem em Cristo nunca serão envergonhados. Nunca serão frustrados em sua esperança. O contrário também é verdadeiro. Se o negarmos, ele nos negará. Pois a fidelidade de Cristo é o seu santo nome. Você o negou, ele será fiel para com você. Para quê? Para te condenar. Para mandar você para o inferno. Para dar o pago dessa vida negligente que você tem levado. Dessa vida sem arrependimento. Dessa vida sem fé. Dessa vida que é literalmente infiel. Infiel para com os homens, infiel para com Deus. Se somos fiéis, ele será fiel para conosco. Então a grande pergunta que fica é: somos a igreja fiel? Eu quero finalizar, meus irmãos, com a palavra consoladora, dando testemunho de praticamente a maioria de vocês, com quem eu e o pastor Josué temos conhecimento na igreja, visitando a casa de vocês, convivendo por 4, 5 anos, 3 anos. Que alegria, meus irmãos, é poder ser pastor de uma igreja fiel. Que alegria! É dito no livro de Hebreus que os membros deveriam obedecer aos seus pastores, para que os pastores não fizessem a sua obra gemendo, chorando. Houve um tempo que nós fizemos sim a nossa obra aqui nessa igreja, gemendo, chorando, sem dormir, sem comer, com dor de barriga, os cabelos caindo, preocupados com as vossas almas. E de outros que, infelizmente, finalmente se mostraram infiéis. Mas como é bom saber que a maioria de vocês tem sido irmãos fiéis ao Senhor. Não fiel a mim, não fiel ao pastor Josué, mas
Que prenúncio de bênção! É poder dar testemunho em verdade e fidelidade. Vocês têm seguido o caminho do Senhor, com todas as suas falhas e fraquezas e pecados, mas vocês têm sido fiel ao seu Senhor. Permaneçam! Perseverem! Cristo está com vocês. E nada vai faltar. Nunca faltou e jamais faltará. Ele é fiel. E com base na fidelidade deles, Igreja Batista Reformada de Francisco Morato, sejamos fiéis ao nome do nosso Salvador. Amém, meus queridos? Vamos ao Senhor em oração. Deus bendito, nós oramos a Ti, ó Deus, e Te damos graças, e Te louvamos, e Te bendizemos, e Te agradecemos, ó Pai, por toda a Tua graça em nossas vidas. Louvado seja o Teu santo nome. Pai querido, nós queremos Te louvar e Te bendizer, pois até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos preservou, até aqui não tem deixado que nós caiamos em heresia, que creiamos em mentira, que caiamos em adultérios, que caiamos em imoralidade e venhamos envergonhar o Teu nome. Mas o Senhor tem nos preservado, nos disciplinado, nos exortado, nos chamado para perto de Si, de maneira que nada nos tem faltado, Senhor. E nós temos sentido a Sua doce presença, ó bom pastor, nos conduzindo às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. O Seu cajado nos consola no momento de dor. Ó Senhor, nós temos chorado, mas o Senhor tem nos consolado. E nós temos nos alegrado, e certamente é porque o Seu cálice tem sido posto diante de nós. E assim nós temos certeza que a Sua bondade e a Sua misericórdia nos seguirão todos os dias, e finalmente o Senhor nos receberá na Sua morada eterna. Assim nós Te louvamos, ó Pai, Te bendizemos, que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém, meus queridos irmãos.